sejam todos muito bem-vindos. Estamos falando diretamente do estúdio da TV Interior para todas as cidades do Brasil. E você pode nos acompanhar através das mídias sociais, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok e Kawaii, usando o nosso @TV Interior. Também pode nos assistir diretamente no site www.tvinterior.com.br. Hoje tenho o prazer e a alegria de trazer para conversar com a gente uma pessoa muito especial. Ela tem uma trajetória incrível e rica e cheia de histórias e contribuições. Vamos abordar o bate-papo de forma especial, valorizando suas conquistas e gerando uma conexão marcante. Fiquem ligados, programa Semeando Conexões começa agora. É com muita honra que recebemos aqui no Semeando Conexões minha amiga Eliane Picconi. Essa pessoa eu admiro muito, não apenas pela sua trajetória profissional, mas também por ser minha irmã, mãe e mulher inspiradora. Ela dedicou sua vida à educação, à inclusão e ao impacto social. Eliane Picconi, seja muito bem-vinda. Obrigada. Fico feliz de ser convidada para esse programa. Contente de estar aqui na TV Interior. É um prazer estar aqui. Gratidão, Eliane. Então, vamos começar já com uma perguntinha. A Eliane tem uma trajetória impressionante na educação e no cuidado com as crianças especiais. O que te motivou a seguir essa área, Eliane? Conte para todos nós. A minha história é, desde que nasci, já convivo com uma pessoa especial, que era meu pai, deficiente, devido a um acidente. Mas eu não sabia que o meu caminho ia ampliar para esses estudos e dedicação às crianças especiais. E então, conforme foi passando o tempo, o meu interesse foi aumentando e os desafios também, porque há tantos anos atrás a gente não tinha tanto recurso, né? Então, era por nosso interesse mesmo a busca pelos estudos e pela dedicação que você focava ali. E eu queria defender o meu pai, né? Era pelo meu pai. E eu fui parar dentro de uma instituição que é conhecida por todos, a PAI de Nova Odessa. Então, eu convivi lá há 30 anos, onde eu consegui estudar e ampliar toda essa dedicação que eu tenho hoje e amo de paixão. E após mais de 30 anos como educadora especial e suas especializações, como essa experiência te ajudou a se conectar com diferentes públicos e a fortalecer sua atuação como educadora? Pode nos dizer? Sim, na verdade, a nossa convivência é social. Então, os problemas sociais, eles são verdadeiros, né, intensos. Então, é cuidar do ser humano, contribuir com a sociedade. Então, essa ampliação e interação é devido às queixas, os problemas, os desafios. Então, envolvendo até politicamente, nós dedicamos essa parte da nossa vida também para buscar recursos. Então, dentro de uma instituição, a gente fica bem limitado, né? Na verdade, a gente tem até um certo ponto a buscar esses recursos. Depois, a gente tem que buscar com as próprias pernas. E se depende de nós, nós buscamos muito alimentar. E como o programa é semear, né? Semear sempre. Então, é buscar sempre. Então, nunca parei. E por isso os limites da instituição não me barraram. Simplesmente só ampliaram. Nossa, que joia, hein? Como especialista, agora vamos falar sobre as suas especializações. Em psicopedagogia, que eu sei que tem muito mais aí, né? Que daí depois você pode estar explorando aqui para nós. Quais são os maiores desafios e avanços que você observa hoje na educação inclusiva? Então, na educação nós estamos caminhando, né? A cada 10 anos se prontifica a apresentar alguma mudança na educação e a cada 10 anos a gente ainda fica caminhando, né? A educação inclusiva, ela é nova para mim.
Há 30 anos estou convivendo com ela, mas ela é nova para todo mundo. Perante as leis, perante tantas mudanças, ainda não temos todos os recursos, toda a compreensão e toda a aceitação. Então, assim, os desafios eles somente aumentaram. Então, na educação, ao passo de estudar e buscar mais conexões, né, que ampliam essa dedicação da gente em relação à educação inclusiva, ela nos proporciona entender e compreender, mas a gente precisa de uma sociedade mais justa, honesta e que aceite a todos, né, essa diversidade tão grande que ela existe e nós convivemos diariamente. Então são desafios, né? Muito grandes. Vamos fazer uma breve pausa e voltamos rapidinho. Não saia daí. No Colégio Ideal, o aprendizado vai além da sala de aula. Contamos com uma estrutura totalmente preparada para guiar seus filhos no caminho para o futuro, com uma educação completa que valoriza a cultura, a ciência e o esporte. Venha fazer parte dessa história você também. Colégio Ideal. Aqui seu filho aprende de verdade. A internet que conecta você com o que importa, com velocidade e estabilidade para todas as suas necessidades. Streaming sem interrupções, jogos sem lags, chamadas claras e sem demora. Seja em casa, no trabalho ou no celular, você está sempre conectado. Transforme sua experiência digital com uma conexão de confiança. Navegue Internet. Olá, todos ligados na TV Interior. Eu sou o apresentador e jornalista George Roberts, radicado em Nova York, nos Estados Unidos, e agora em parceria com a TV Interior, trazendo o programa George Roberts Talks, entrevistando personalidades de sucesso e que possuem uma trajetória belíssima e são fontes de inspiração. Estarei com você de segunda a sexta às 20 horas. Não percam! Espero por vocês. Olá, eu sou o Danilo Bueno e você acompanha comigo diariamente, de segunda a sexta-feira, das 4 às 6 horas da tarde, o programa Calibre, trazendo as notícias do Brasil, as notícias policiais, as notícias reais do seu dia a dia, que podem afetar o seu cotidiano. Você acompanha aqui na TV Interior, informação interessante, a nossa TV democrática para todo o Brasil, diretamente de Santa Bárbara do Oeste. Te vejo diariamente a partir das 4 horas da tarde. Até lá! Voltamos com o programa Semeando Conexões. Hoje estamos conversando com a educadora Eliane Picconi. Eliane, quais são os seus maiores desafios? Olha, Michele, eu fico feliz de você fazer uma pergunta dessa, porque as reflexões são inúmeras, né? Primeiro, eu acho que o primeiro desafio da educação é saber o melhor acolhimento. O acolhimento é o que faz diferença na educação. Então, nós temos várias classes sociais, as pessoas não têm acesso à cultura ainda. Eu digo cultura, não são festas e comemorações, não. Eu digo cultura à informação.
Então, até chegar as informações nas pessoas, elas, através das mídias, e hoje nesse programa Semeando Aqui, a gente pode saber que essas conexões elas vão chegar até as pessoas, as informações chegam mais fáceis, mas às vezes chegam desdobradas. Então, eu acho que um primeiro desafio da educação, para mim, é o melhor acolhimento. Então, saber como chegar essa informação nas pessoas, nas comunidades, nas instituições. Esse é o primeiro desafio. Outro desafio que eu costumo sempre ressaltar é a busca, os estudos, a intervenção por essas pessoas na educação. Então, como chegar até ter oportunidades. Então, às vezes as informações não chegam e eu não consigo saber que eu posso disputar uma vaga para um ensino técnico, uma faculdade, gratuitamente, por conta da demanda não ter chegado até a mim ou as comunidades. Então, é muito fechado, né? Tem um propósito nisso também. E a gente pensa em mexer na política até por conta disso. Que as oportunidades são iguais, elas têm que ser iguais, elas precisam ser iguais. Então, esse é um outro desafio. E o desafio maior da educação é nunca mais ter a questão do acesso não chegar, né? Então, a gente sabe que ainda no Brasil nós não temos a oportunidade de ainda alfabetizar a todos, né? E a alfabetização é uma queixa muito grande hoje no Brasil, porque ainda não se sabe alfabetizar. E eu lembro no meu tempo de criança, o quanto que não tinha tanta discussão sobre isso. Não tinha. As pessoas alfabetizavam com muita facilidade. Hoje, eu não sei o que acontece, se a influência de muitas tecnologias também dificulta esse processo, as pessoas não estão conseguindo se alfabetizar. E eu digo, é uma alfabetização mesmo, não apenas um letramento. Tem uma diferença muito grande, letramento e alfabetização. Então, as pessoas elas precisam alfabetizar primeiro, para depois elas letrar, né? Saber o uso funcional dessa alfabetização dentro da nossa sociedade, para convivência, para defesa, para informação, para desenvolver e ampliar a cultura, né? Eu fico muito preocupada com isso. Deixo aqui a reflexão para todos que estão aí assistindo o seu programa, para contribuir com isso. Porque eu acho que, assim, nossa preocupação em desafios, a gente vê o MEC se preocupando, oferecendo capacitações, mas depende de nós. Então, depende de como cada um de nós entende e compreende como são os desafios de alfabetizar uma pessoa. Que eu acho que é um direito digno de cada ser humano ser alfabetizado hoje e poder letrar depois, usando funcionalmente o que aprendeu na escola, né? Esse é um grande desafio. Perfeita colocação. Vou fazer mais uma pergunta para você, Eliane. Hoje, você é diretora de uma escola, né? Ser diretora de uma escola pública, né, mediante dentro de todo o seu histórico, é um grande desafio, não é? Acho que é meio novo, um desafio novo para você. Quais são os maiores desafios e avanço que você observa hoje na educação? Então, Michele, esse é o meu novo desafio agora, né? Depois de 30 anos dentro da educação especial, estar gerindo uma escola pública é um meu novo desafio e estou adorando. Na verdade, as realidades, elas equiparam, mas elas são diferentes. Então, de cada comunidade, a gente tem uma personalização ali da questão de cada escola. Então, os desafios são grandes. Então, eu falei anteriormente, numa outra pergunta, que o acolhimento seria o diferencial. Esse é um grande desafio. Então, cada escola tem que personalizar seu acolhimento. Então, como acolher aquela comunidade, a realidade dela, e envolver essa comunidade dentro da formação da educação. Nós não formamos alunos. Eu tenho 300 alunos nessa escola em tempo integral, para você ter uma ideia. São 300 famílias. Cada família ali não tem menos que 4 pessoas morando dentro de uma mesma casa. Então, tem pessoas ali que tem 10 pessoas de um familiar morando em 4, 5 cômodos. A carência é muito grande, é vulnerável à vida, dia a dia deles.
estão à mercê das situações sociais, que é um caos, e hoje a gente sabe que cada município vive seu desafio. Então, eu me proponho sempre a desafiar todos os dias. Então, as propostas diárias são o acolhimento, né, para manter esse equilíbrio dentro da educação e comunidade, representá-los sempre que necessário. Então, eu sou uma gestora que representa a minha escola e as crianças e a comunidade. Então, se é necessário acionar instituições sociais para representá-los, eu sempre farei. É o que eu fiz até agora e continuarei fazendo. Então, esses desafios, eles só vão ampliando. Então, são muitas histórias para contar, de acordo com a realidade, como gestora, vividas ali, representando essa comunidade. Então, e estas realidades, esses relatos, essas experiências, servem de exemplos para ampliar a educação. Então, eu falei também anteriormente na outra pergunta, quando você perguntou quais os desafios. Os desafios depende de cada um. De como que você vê a educação. Se você acredita que a educação ela é um processo para o crescimento do ser humano, então nós vamos chegar lá. Então, depende. Tem pessoas que estão no cargo para somar números. E elas gostam do valor que recebe e do nome que lhe convém. E não do desafio. Eu não. Eu aceito o desafio dentro da educação. Perfeito. A educação, então, ela tem que ter um vínculo também, né? Tudo junto, né? Entre a educação e o vínculo familiar, né? Perfeito, Eliane. Vamos falar de política, que eu sei que também você gosta dessa parte aí. E você já foi candidata a vereadora. Olha que perfeito. E é uma figura pública muito admirada, né? Na região aqui. Como essas experiências moldaram a sua visão de liderança? Então, Michele, esse espírito de liderança vem desde a infância. Então, em defesa de toda a história... Está em você, então. Dentro da família, já é uma busca não da perfeição e do melhor, mas a busca dos direitos, da justiça. Eu sempre fui uma pessoa humilde, estudei em escolas públicas. Na verdade, minhas faculdades, eu tive que fazer o pagamento delas pelas disputas e concorrências. Acho que todo mundo passa por isso hoje. Não tive a oportunidade de estudar em faculdades federais, mas hoje eu vejo que esse espírito de liderança é a busca do melhor para todos. Eu não penso só em mim. Inclusive, vou colocar um parênteses aqui, contar uma parte da minha vida, por exemplo. Todos os lugares que eu vou, minha mãe fala, sempre aparece uma pessoa pedindo ajuda e é para você. Sempre acontece um acidente e é você. Então, assim, parece um imã, né? E aí eu aprendo muito com isso. Isso não me desfaz e não diminui em nenhum momento a ser quem eu sou. Só faz o propósito de ampliar esses meus mecanismos, né? Para pensar no melhor para todos. Eu penso muito no coletivo. Então, nesse nível que eu fico pensando em caminhar junto ao meu crescimento. E a pensar na política foi um passo de poder fazer isso para mais pessoas. Então, eu consigo fazer isso dentro de uma escola para um número de famílias. Mas, sendo política, representando politicamente, eu consigo ampliar para uma cidade toda, fazer um movimento em bairros. Então, eu pensei nesse tipo de liderança por isso. Mas, infelizmente, eu não consegui dessa vez, mas não vou desistir. É uma bandeira que eu sempre levanto, é a persistência. E eu gostaria de fazer um convite para você que está em casa assistindo o programa aqui, que pensasse no seu voto e que pensasse que aquele que você votar vai te representar coletivamente. O voto, ele é individual, mas esse voto que você está dando, ele é coletivo. Ele precisa pensar numa população, numa comunidade. Então, o que muito acontece, Michele, e vou deixar aqui uma crítica, é eu dar o voto pensando só em mim. O que vai retornar para mim, ou para minha casa, ou para minha rua. E não é assim. O voto é coletivo. Nós precisamos levantar uma bandeira aí, eu não sei que jeito nós vamos fazer esse desenho representativo que pense no coletivo. É uma necessidade geral, né? Sim, muito. Perfeito. Bom, além dessa liderança toda que você tem, a gente sabe que você é uma pessoa de carisma, né?
fenomenal. Então, isso também contribui muito, além da sua humildade. Então, isso é muito de valor, né? Agora, Eliane, como mãe, que eu sei que você é mamãe, você tem 4 filhas lindas e é educadora, né? E quais os valores que você acredita serem fundamentais para construir uma sociedade mais empática e bem mais conectada? Então, Michele, tá vendo? Parte de nós mesmo, né? Cada indivíduo, cada pessoa tem que ter o seu objetivo e servir de modelo. Na minha casa, para as minhas 4 filhas, eu creio que eu seja modelo. Já tenho uma quase formada aí advogada com espírito de justiça, né? Para você ver. Então, nós lapidamos essas nossas pedras preciosas dentro de casa para elas nos representar coletivamente. Hoje, um ser humano não vive sozinho. Ele precisa de uma equipe, ele precisa do coletivo, ele precisa do por favor, obrigado. E nessa construção de formação, a gente serve de exemplo. Então, assim, você falou que eu me torno uma pessoa simpática. Eu acho que não eu acho que é obrigação do ser humano não se tornar simpático, mas ser acessível, ter interação, colaboração. Eu acho que a gente não precisa amar ninguém nessa vida, mas a gente precisa nos respeitar. Acho que esse é o grande desafio. Falta muito nessa sociedade e no meio onde a gente vive, e ainda mais no meio educacional, que é muito disputado, sabe? Há uma disputa muito grande, respeito. Cada ser humano é único, precioso, ele tem o seu valor e ele pode contribuir com cada passo, com cada piscar de olhos. Ele não precisa ter nem braços e nem pernas. Ele já é contribuidor por estar ali, por viver e por ajudar a nos visualizar um mundo talvez mais diferente e colaborativo. Perfeito, Eliane. Nossa, como a gente está aprendendo aqui, hein? A entrevista está sendo muito enriquecedora, né? Mas vamos ter de fazer uma pequena pausa para tomar uma aguinha e logo voltamos. Olá, eu sou o Danilo Bueno e você acompanha comigo diariamente, de segunda a sexta-feira, das 4 às 6 horas da tarde, o programa Calibre, trazendo as notícias do Brasil, as notícias policiais, as notícias reais do seu dia a dia, que podem afetar o seu cotidiano. Você acompanha aqui na TV IN, interior, informação interessante, a nossa TV democrática para todo o Brasil, diretamente de Santa Bárbara do Oeste. Te vejo diariamente a partir das 4 horas da tarde. Até lá! No Colégio Ideal, o aprendizado vai além da sala de aula. Contamos com uma estrutura totalmente preparada para guiar seus filhos no caminho para o futuro, com uma educação completa que valoriza a cultura, a ciência e o esporte. Venha fazer parte dessa história você também. Colégio Ideal, aqui seu filho aprende de verdade. A internet que conecta você com o que importa, com velocidade e estabilidade para todas as suas necessidades. Streaming sem interrupções, jogos sem lags, chamadas claras e sem demora. Seja em casa, no trabalho ou no celular, você está sempre conectado.
Transforme sua experiência digital com uma conexão de confiança. Navegue Internet. Olá, todos ligados na TV Interior. Eu sou o apresentador e jornalista George Roberts, radicado em Nova York, nos Estados Unidos, e agora em parceria com a TV Interior, trazendo o programa George Roberts Talks, entrevistando personalidades de sucesso e que possuem uma trajetória belíssima e são fontes de inspiração. Estarei com você de segunda a sexta às 20 horas. Não percam! Espero por vocês. Voltamos com o programa Semeando Conexões. Hoje entrevistamos a Eliane Piccone, que nos contava sobre a sua trajetória de vida, na educação e muito mais. Mas, antes de prosseguirmos, quero dizer que se você perdeu alguma parte do programa ou se deseja assisti-lo novamente, você pode acompanhar o Semeando Conexões através de nossas mídias sociais, o Facebook, o Instagram, o YouTube, TikTok ou Kawaii, buscando pelo nosso @TV Interior Play. Não se esqueça de nos seguir, deixar o seu comentário aí também e compartilhar com todos os seus amigos. Eliane, vamos retomar aqui. Agora, a nossa entrevista. Quero saber sobre como você concilia mulher, né? Ser mulher e mãe como vida pública. Essa é uma pergunta que é um desafio da mulher, né? Do século. Porque a mulher, há muito tempo, ela já não fica mais em casa, né? Então, ela é mãe, ela é esposa, ela trabalha, então esse é o desafio. E a mulher, ela consegue sustentar tudo isso, sim. Mas a gente tem a rede de apoio. Nós temos nossa rede de apoio, né? Eu preciso dessa rede de apoio. Então, a gente tem a família, o parentesco. Eu tenho minha mãe, que é mãe, um beijo para você que está em casa, que me ajuda muito. Minhas filhas, que são maiores, porque eu tenho um cotoquinho lá em casa de 3 aninhos que dá um baile na gente. E eu preciso desse apoio. Porque, Michele, minha vida é assim. Ela começa às 5 da manhã em ser diretora. Eu tenho as reuniões políticas durante o dia também. À noite eu sou professora universitária, né? Eu dou aula para 4 faculdades, uma presencial e as outras eu escrevo PDF, que hoje a onda eu estudo online, mas a gente faz essa prescrição e atualização para as faculdades. Isso é autorizado pelo MEC, é tudo dentro da legalidade, né? Então é um trabalho intenso. Às vezes eu sinto um pouquinho de abandono da minha parte em relação à casa, às outras coisas. Mas eu sei que eu preciso dessa dedicação, até para servir de modelo, né, para as filhas, né? Eu tenho uma outra filha também, que ela trabalha com a comunicação. E hoje eu estou aqui, ela está aqui participando nos bastidores com a gente. Ela é uma menina super antenada, ela que me ajuda nessas mídias, em salvar, em atualizar, nesses designs gráficos da vida, tudo dentro da atualidade, porque não tenho pouca idade, não. Eu tenho 48 anos e nesses 48 anos mudou muita coisa na mídia, né? E essa Larissa aí, ela me ajuda muito dentro da tecnologia. Não precisa ser novo para entender da tecnologia, mas precisa ter alguém que te dê apoio. Essa é a minha rede de apoio na tecnologia, essa é a minha filha que me ajuda muito. Então, assim, não é difícil, também não é fácil, mas basta aceitar e foco, né? Seguir em frente. Todas mulheres, né? Tem mais uma, né? Tem a Lorena também, né? Tem a Lorena. A Lorena tem 14 anos. Então, eu vou falar aqui, ó. Eu tenho a Larissa, eu tenho a Luana, eu tenho a Lorena e tenho a Valentina, que é a menorzinha, né? Então, é uma casa de mulheres, viu? É um desafio para mulheres. Perfeito! Eliane, como você acredita que podemos semear conexões, né? Vamos falar aqui dentro do nosso clima, né? Dentro do programa, mais fortes entre as escolas, né? Então, como que você pode semear essas conexões, né? Fortes entre as escolas, famílias, as comunidades?
que você pode nos orientar? Olha, semear conexões depende do ser humano, como eu falei lá atrás, né? Então, qual o seu objetivo de vida? Hoje a gente pensa assim, por que eu tô aqui, né? Eu tô aqui, eu vou crescer, eu vou casar, porque todo mundo tem isso na cabeça, né? Cresce, aí já vai para a escola, aí eu vou estudar, eu vou ser alguém na vida, eu vou casar. E você não precisa seguir esse padrão, né? Mas você tem que ter um objetivo de vida. E o objetivo de vida, normalmente as pessoas fazem um mapeamento e ele é muito individual. Ele é único, né? Muito precioso e seu. E eu nunca vi um objetivo de vida ampliar para o coletivo. Então, as pessoas que têm objetivo de vida, ela precisa pensar também no outro. Então, quando a gente fizer esse tipo de conexão, né, e semear essa sabedoria para o outro, eu acho que nós vamos conseguir ampliar essas conexões. Está muito individualista, está muito personalizado, está muito para mim e não para o outro. Eu não sei se eu estou muito repetindo muito isso, mas eu acho que a minha essência é o coletivo, gente. Eu não consigo pensar sem esse acolhimento no coletivo. Esse é o meu diferencial. Se eu for representar alguém, eu represento a comunidade. Se eu for representar o povo na política, eu vou representar o povo na política. É isso que as pessoas não estão conseguindo ver para ampliar essas conexões, semear como o seu programa está semeando. Quem ouvir essa entrevista hoje vai começar a refletir. E eu? O que eu estou fazendo para mim e para a sociedade? Então, hoje eu tenho um grupo, viu, Michele, no WhatsApp, voluntário. Não tenho nada a ver com essas conexões de empregabilidade. Mas eu me enfiei nisso aí para ajudar a sociedade. Eu estava andando no centro e uma moça disse que a maior dificuldade da vida dela era procurar emprego, porque ela não tinha os centavos para pagar esse ônibus ou Uber para chegar até o local. E quando chegasse nesse local, talvez ela não ia encontrar a oportunidade lá e ia perder a viagem. E eu montei esse grupo no WhatsApp. Eu tenho 1.025 pessoas, que é o que eu consigo controlar hoje. Elas todos os dias me chamam no privado, perguntando, querendo conselho, o que era melhor estudar ou não. Então, eu virei uma conselheira da empregabilidade, que é isso que nós precisamos fazer. A nossa sociedade está cobrando por esses serviços. E eu acho que o vizinho, as pessoas, elas podem contribuir com essas conexões para ampliar essas oportunidades. E é isso que eu volto a insistir, pensar no coletivo. Eu não ganho nada. Inclusive, eu levo o pito lá em casa. Mãe, sai do celular. Porque a vida é no celular. A gente, infelizmente, a gente tem reduzido nossa vida por conta desse aparelhinho. Mas esse aparelhinho, se você souber usar, você vai ampliar os horizontes e vai contribuir com a sociedade no coletivo, que é o que eu falei. O acolhimento. As pessoas estão muito carentes. Nós precisamos ampliar. Perfeito. São sementinhas positivas, né? Do individual para o geral. Perfeito. Agora, Eliane, você poderia compartilhar algum momento marcante, aquele que marcou mesmo sua trajetória, sua vida, em que você viu nessa educação, né, transformar a vida de uma criança ou de uma família? Você tem algo que marcou aí, até mesmo no seu coração, para você compartilhar com a gente? Eu vou falar duas situações e vou começar com a do contra. Todo mundo é positivo, né? Mas quando lá na minha carreira, quando eu educava crianças especiais, a gente pensa sempre no prosperar, no crescimento. Então teve uma menininha que na reunião de pais eu fiquei tão feliz que ela conseguiu escrever o nome dela. E aí eu fui falar para a mãe que ela havia escrito e dei um papel na frente da mãe. Fiquei tão feliz com aquilo, né? E a menina escreveu na frente da mãe. Ela falou, não. É melhor separar por aí, porque senão eu vou perder todos os meus benefícios. Então, assim, hoje, e há tempos atrás, a sociedade já estava bitolada em ficar à mercê de uma situação governamental e não pensar no crescimento. Então, acomodou.
Então, em nenhum momento aquela família pensou, eu vou comer pão e água, mas minha filha vai desenvolver, minha filha vai crescer, ela vai ter um desenvolvimento. Talvez ela tenha até uma empregabilidade, ela vai ser alguém na vida, né? Como a mãe não pôde ser, o pai também não pôde ser. Então, eu guardei isso comigo e guardo até hoje e luto para pensar o contrário. Eu não sei se você percebeu, na evolução de diagnósticos de TEA e de outros diagnósticos, há esse empoderamento desse acomodar-se. Não estou falando de todas as famílias, quero ressaltar aqui bravamente muitas famílias que representam os seus filhos e buscam pelo melhor. Mas quero aqui também ressaltar aquelas que não pensam dessa forma e que se empoderam, eu vou usar essa palavra, porque é um uso do poder errado, de mau uso. Essa é a minha crítica na política. Então, às vezes, eu sou um pouco criticada por ver esse lado, porque eu acho assim, que em tempos atrás, quando a gente não tinha recurso, nós buscávamos, íamos atrás com o simples, não com muito. Hoje nós temos muito e nós nos acomodamos. Então, essa é uma tristeza. A realidade, né? E outra que eu vou falar que é positivo é quando a família recebe o diagnóstico, vou falar da área especial, e aí ela tem aquele diagnóstico, e ela levanta da cadeira, sem recurso algum, e vai buscar por si só. Então, e aí a expectativa de vida daquela criança tão grave, é tão reduzido, que a família acredita tanto, que neste caso, não vou dizer o nome por ética, mas a família vai estar ouvindo, porque é uma família que acompanha a minha vida profissional e me representa por aí, eu tenho orgulho de vocês. Ela, na expectativa de vida, ela ia viver a primeira infância só, e a criança conseguiu sobreviver 3 lances de infância. Então, até 21 anos ela sobreviveu numa qualidade de vida perfeita, numa simplicidade, falando, conversando, reduziu os recursos de comunicação, mas conseguiu adaptar e viver uma vida digna. É isso que a gente tem. Então, a minha busca política, a minha busca profissional é por isso. As pessoas têm que entender que muito não é tudo que a gente precisa e que o menos é mais. Perfeita colocação. Muito lindas as histórias. Eu acho que você deve ter muito mais histórias. Aí né? eu me emociono, viu? Eu me emociono muito porque, assim, falar das pessoas, representá-las. E a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras que a gente coloca, ainda mais no seu programa aqui na TV Interior. Que bom que tem esse espaço para a gente poder representar as pessoas, que às vezes elas não têm a chance de pegar o microfone e colocar com palavras. Michele, quantas vezes eu fui em consultas médicas interpretar a consulta para os pais, porque o nível de cultura, de compreensão era reduzido. Eu fui inúmeras vezes fazer isso. Então, é o acolhimento. É o que eu falei lá no início da nossa entrevista. O acolhimento faz toda a diferença para o nosso país caminhar. Nacionalmente, eu digo isso. Quantos atendimentos no banco foram mal favorecidos? Quantos atendimentos na saúde não foram explicados e poderiam ter evitado confusões e até processos de injustiça? Quantos? Então, o acolhimento faz toda a diferença. Perfeito. Eu acho muito lindo isso da sua parte. Eu também convivi com você uma experiência muito marcante, que eu não sei se você lembra, faz muito tempo, que você pegou um grupo de mamães que tinha filhos autistas, né? Sim. E levou a primeira vez para assistir um filme, um teatro, né? Num teatro. E lá foi onde teve uma repercussão muito grande, né? Positiva e negativa, porque muitos não aceitavam, né, que essas crianças estavam junto, e devido também ao barulho, porque eles não são acostumados, né? E isso incomodava. E você lá com essas mamães, não, vocês vão levar, eles vão participar, porque é o direito deles. Então eu achei honroso da sua parte, muito lindo isso. Eu queria que você pincelasse só rapidinho esse momento, porque marcou muito na minha vida também. Eu era criança ainda, adolescente ainda. Em processo de formação, a gente tem que se desafiar.
Então, eu me propus às mães e me dediquei o meu tempo social, né? Porque na hora que eu poderia estar numa lanchonete ou comendo uma pizza, eu estava com essas famílias. Nós fomos até para a praia com eles. Então, era um desafio muito grande mostrar para eles que os locais sociais poderiam ser vivenciados. Gente, eu falo assim, existem vários programas hoje, programas sociais que adequam e adaptam essas famílias dentro desses espaços. Mas eu estou falando de 20 anos atrás, quando a gente não tinha recurso. Estou falando quando a informação não havia chegado ainda. Porque eu sou do tempo da formação de TEA, que não se chamava TEA, nem autismo, chamava esquizofrenia. É transtorno invasivo do desenvolvimento. Então, nessa minha formação, lá atrás, nós tínhamos poucas informações, nós tínhamos os comportamentos. E é isso que eu quero falar para você que está aí, estudante, né? Olhe os comportamentos, faça o melhor acolhimento. Não liga para o nome do diagnóstico. Isso daí é uma mera... vai te sustentar de apoios, mas não vai te dar recursos. Então, a melhor palavra hoje... Eu vou deixar ainda uma mensagem para vocês do acolhimento, que é essa a minha mensagem hoje que eu quero deixar aqui. E esse trabalho, ele alastrou, ele ampliou lá na minha cidade, em Nova Odessa. Tem outros grupos de mães que fazem, não sei se da melhor forma ou deveriam ampliar, eu acho que deveriam ampliar. A cidade deveria movimentar mais, as instituições deviam abrir mais as portas, elas estão muito fechadas, sabe, aquele reduto reduzido, as famílias e a comunidade precisam participar mais. Eu sou convidada até hoje para fazer intervenções em igrejas. Porque se você não sabe, Michele, mas eu vou contar aqui, as igrejas, elas são os polos que começaram toda a intervenção de inclusão no mundo. Então, os padres acolhiam as pessoas deficientes para dentro das igrejas para não ser jogados às masmorras lá, os penhascos, para serem eliminados da sociedade. né? E aí, hoje, continua. As igrejas fazem esse acolhimento. Então, hoje a gente tem missa inclusiva, hoje a gente tem missa traduzida em Libras. O cego consegue, com audiodescrição, participar. Eu acho que aqui a tecnologia vai falar por isso, essa audiodescrição, que tem um botão aí na sua TV que você pode ouvir e descrever tudo que está acontecendo. Então, o mundo está pronto, mas nós precisamos de pessoas que aceitem tudo isso. Perfeito. Ai, que bacana, gente. Não dá vontade nem de parar aqui, mas a gente tem que continuar. Então, eu vou pedir para você deixar uma mensagem para todos que estão assistindo, né? O programa Semeando as Conexões, especialmente para quem quer fazer a diferença na comunidade. O que você diria positivo, assim, para a pessoa pegar, levantar e falar, opa, é agora que eu vou? Olha, Michele, eu falei para você que eu ia deixar e já vou deixar. Eu queria que ficasse essa palavra fincada na mente de todos, né? E onde quer que nós estejamos parados, olhando, atravessando uma rua, passeando, turistando, que nós possamos fazer o melhor acolhimento. Acolhimento, gente, não faz parte de vivência, faz parte de interação, faz parte de socialização, faz parte de fazer parte de um todo, faz parte do coletivo. Então, nós precisamos ter esse respeito, né? Nós somos irmãs, cada um seguiu o mesmo caminho, mas nós temos o respeito. E eu sei acolher ela na hora que ela precisa e ela me acolher. Claro, não tem uma regra isso, é conquistado, é convivência. Então, que nós, dentro das nossas convivências, seja onde quer que for, que nós possamos ter esse acolhimento como um diferencial. Ajude as pessoas, ouça as pessoas, a escuta é muito importante. Nós precisamos de uma sociedade melhor com esse acolhimento. Tudo. Se eu sou um advogado e eu posso acolher alguma família com uma instrução e que ela possa dar os primeiros passos sozinha, que você faça a diferença na nossa sociedade. Perfeito, Eliane. Amei. E chegou a hora de darmos mais uma breve pausa
Mas voltamos logo mais com o último bloco, tá bom? Não saia daí, viu? Nosso programa volta já já. Olá, eu sou o Danilo Bueno e você acompanha comigo diariamente, de segunda a sexta-feira, das 4 às 6 horas da tarde, o programa Calibre, trazendo as notícias do Brasil, as notícias policiais, as notícias reais do seu dia a dia, que podem afetar o seu cotidiano. Você acompanha aqui na TV Interior, informação interessante, a nossa TV democrática para todo o Brasil, diretamente de Santa Bárbara do Oeste. Te vejo diariamente a partir das 4 horas da tarde. Até lá! No Colégio Ideal, o aprendizado vai além da sala de aula. Contamos com uma estrutura totalmente preparada para guiar seus filhos no caminho para o futuro, com uma educação completa que valoriza a cultura, a ciência e o esporte. Venha fazer parte dessa história você também. Colégio Ideal. Aqui seu filho aprende de verdade. A internet que conecta você com o que importa, com velocidade e estabilidade para todas as suas necessidades. Streaming sem interrupções, jogos sem lags, chamadas claras e sem demora. Seja em casa, no trabalho ou no celular, você está sempre conectado. Transforme sua experiência digital com uma conexão de confiança. Navegue Internet. Olá, todos ligados na TV Interior. Eu sou o apresentador e jornalista George Roberts, radicado em Nova York, nos Estados Unidos, e agora em parceria com a TV Interior, trazendo o programa George Roberts Talks, entrevistando personalidades de sucesso e que possuem uma trajetória belíssima e são fontes de inspiração. Estarei com você de segunda a sexta às 20 horas. Não percam! Espero por vocês. Eliane, como sua experiência com crianças especiais mudou sua forma de enxergar a educação e, vamos explorar mais, né, o mundo? Na verdade, Michele, hoje eu ministro aulas na faculdade falando sobre isso. A maneira do olhar que a gente tem que ter com o ser humano, né? Então, lá nas minhas experiências e até hoje, o meu olhar é totalmente diferente. Independente da deficiência, do diagnóstico, eu vou falar aqui, deixar claro, às vezes eu nem gosto de olhar o laudo, né? O famoso laudo. Eu gosto de ver, conhecer a criança. E aí, dentro do que ela apresenta, do comportamento, e instrumentando de informações dentro da escola, da família, e aí chegar a esse laudo. Talvez a gente até contesta laudos, né? Não estou aqui desafiando nenhum médico, mas às vezes em contrapartida a gente consegue construir um novo laudo para essa criança. Esses desafios são grandes, são diários, então eu me comprometo sempre com a educação, com esse olhar sensível, a olhar o ser humano antes de tudo. E eu gosto sempre de deixar claro aqui que um ser humano ele tem um nome, ele tem uma história de vida, ele não tem um laudo. Então, quando a gente lá na educação especial traz o laudo, o número, né? Igual contar a cabeça de boi no sítio,
a gente não lida com pessoas, a gente lida com estatística, e sem previsão de crescimento e desenvolvimento. Então, eu procuro sempre ter esse olhar para o ser humano. E isso, dentro da minha vida, melhorou muito, porque o olhar para o ser humano ampliou para esse coletivo que eu sempre vivo falando para você, para ampliar esse acolhimento que as pessoas necessitam na sociedade hoje, para mudança de vida, nacionalmente falando, tudo melhora, né? Até investimento. Quando tem uma verba lá na política e fala, vou investir aqui, não, vamos investir lá, porque você conhece o ser humano e sabe das necessidades que ele precisa e obtém ali naquele momento, naquele sentido de vida que no momento ele se inclui naquilo, né? É assim que eu penso. Perfeito. E com tantas responsabilidades, como você equilibra a sua vida pessoal e a profissional? E ainda continua sendo esse exemplo de força e educação. Olha, eu não vou negar que tem momentos que eu choro. Desistir? Que eu quero rasgar tudo, quero olhar que, às vezes, uma frase na televisão, às vezes um pensamento, uma atitude nos faz refletir. Mas quando eu vejo isso, eu estou trabalhando comigo mesmo, porque eu vou falar uma coisa, viu? Quem disse que tem essa estrada toda de educação, faz isso, faz aquilo, precisa de terapia. E eu já fiz muita terapia para equilibrar a minha mente, que a gente precisa desse equilíbrio para prosseguir. Tem uma hora que a gente entra em parafuso. Não é fácil ser o profissional e ser a pessoa. Não dá para distinguir as duas coisas. Então, eu vivo da maneira que eu penso, sim. Talvez as ações não são condizentes com aquilo que eu acredito lá na frente, mas elas estão sendo construídas para poder representar o que eu penso que eu sou em tudo que eu falei aqui hoje, da minha história de vida, do meu pai, da minha família, das conquistas, né, que eu proponho a ter e que levo o coletivo junto comigo. O meu coração não cabe só a minha família, cabe todas as pessoas que aqui representam o coletivo, que pensa como eu. Até esse grupo de WhatsApp de empregabilidade está dentro do meu coração. Eu não conheço essas pessoas, mas eu fico preocupada no dormir com o amanhã, com as propostas de emprego, com as mudanças do governo, com tudo que propõe dentro da educação, dentro do movimento de viver. Porque viver, gente, é essa somatória de ações que a gente precisa do coletivo, nós não vivemos sozinhos. Perfeito, Eliane. E olhando para tudo o que você construiu até hoje, né? Qual é o legado que deseja deixar para suas filhas, para a comunidade que você serve? Olha, na verdade, a gente faz uma somatória de coisas que acredita e não sabe se é o certo, né? Nós temos os filósofos, os sociólogos por aí, deixaram exemplo, mas na caminhada deles, eles nunca pensaram em ser exemplo para ninguém. Fizeram o que acreditaram e hoje é uma filosofia, é uma equação, é um modelo de comportamento, é um livro que serve para exemplo, para modelo para viver. Então, eu não faço nada disso para deixar modelo, mas eu vejo que dentro do que eu faço, tudo que eu vou ampliando, eu vou acertando, eu erro também, né? Então, esses exemplos, eles estão em construção. E eu acho que até a minha despedida daqui da Terra, eu ainda estarei em movimento. E não tem perfeição. Eu gosto de ser construída pelos outros também. Eu gosto de ser apontada e falar, Eliane, mas e se fosse por esse caminho, não pelo outro, né? Então, dentro da educação, como eu falei, se é coletivo, há a permissão de ouvir várias discussões, de construir. E construção não é sozinho, é no coletivo. E para encerrarmos, qual mensagem você gostaria de deixar para todos que estão aqui assistindo, né, os nossos telespectadores, buscando mudanças em suas vidas e desejam fazer a diferença nessa sociedade? Não desistir, né? Que eu acho assim, que por mais que a gente não tenha meios,
E às vezes não temos a informação, a gente tem que ter a persistência dentro de nós. A gente vê vários vídeos aí, hoje tem as mídias, né? E eu Semeando tá dentro das mídias aí apresentando para vocês. Procurem ver situações e exemplos de histórias de pessoas que mesmo no nada conseguiram chegar a alcançar seus objetivos, né? Eu represento a educação inclusiva, represento as mulheres, também gosto de falar que represento as mulheres na política, então é um passo que às vezes para muitos é ilusão. Quantas vezes eu ouvi que para que se enfiar nisso, você não precisa disso, né? Hoje eu tenho uma estabilidade financeira, hoje eu consigo escolher o que eu quero comer ou não, né? Mas eu sempre penso no outro. E se eu puder dividir, eu faço isso pelo outro. Então, estou sempre envolvida em ações comunitárias para ajudar as pessoas, dentro de pequenos grupos ou maiores grupos. Eu acho que é esse o sentido de viver. Nós precisamos dessa iniciativa de cada um. E para vencer, é essa persistência. Sempre vai ter alguém para te acolher, sempre vai ter alguém para te apadrinhar, para dar aquele empurrãozinho, que é o primeiro passo que a gente precisa. Sozinho nós não vamos conseguir. Mas numa sociedade justa, honesta, humilde e acolhedora, né? Que é isso que eu queria deixar aqui, nós vamos vencer. É isso aí. Então, pessoal, não vamos desistir. Hoje em dia, Eliane, eu acho que se eu tiver uma pedra no meu caminho, eu não estou nem tirando, eu estou chutando. Porque a gente sabe que é difícil o dia a dia da gente, mas a gente tem que chutar para poder seguir, né? E ser forte, né? Ó, Michele, mas você chuta e pega essa pedra e coloca ela no lugar que ela seja de uso para alguma coisa. Perfeito. E tudo tem função nessa vida. Ah lá. Então você vai chutar, mas você vai chutar e encaixar ela no lugar, porque ela não pode atrapalhar o movimento de outras ações. Sim. Então é esse coletivo que eu falo para você. Nós vamos eliminar coisas que não servem para nós, mas nós vamos colocar elas em uso e função para outras coisas, porque tudo é aproveitável. Hoje nós vamos falar de sustentabilidade, sempre falamos, né? O planeta está precisando disso, então usa a vida sustentável até nessas ações aí. Olha, perfeito, hein? Ó, tá vendo, gente? Aprendi mais uma. E Eliane, quero muito agradecer você, né? A sua presença por estar aqui, ter aceitado esse convite e por ter participado conosco deste programa mais que especial. E foi muito especial, viu? Foi com grande prazer recebê-la nos estúdios, né? Conhecer aqui junto com a gente. As portas estão sempre abertas para as nossas conversas, viu? Que não vai parar, não. Com certeza vai continuar aí, que a gente precisa dessas palavras aí de incentivo, tá? E quero deixar uma mensagem para você que está aqui nos assistindo. Assim como sementes cultivam jardins, nossas conexões cultivam o futuro. Cultive conexões genuínas e veja os frutos florescerem. Eu achei importante essa mensagem, porque eu acho que deu de encontro aqui muito, né, com o que a gente conversou hoje. E muito obrigado pela sua audiência e não deixe de nos seguir nas mídias sociais. Tchau! Tá bom? Até mais, gente!